Boa noite. Começa agora o podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Podcast e canal no YouTube. Na semana onde se comemorou o abraço, vamos dar um forte abraço a ele, que estudou no Teatro da Escola Martins Pena, fazendo mais de 50 peças teatrais, incluindo A Paixão de Cristo anualmente, participando de televisão e cinema. Criou o Palhaço Petrúquio, incentivando o resgate do teatro nas escolas, e atualmente idealiza o texto Chapeuzinho Prevenida, onde conscientiza a sociedade nos tempos atuais ao mais terrível dilema dos nossos dias, o Covid-19. Ele não é cantor, mas se fosse, certamente esses versos o retratava. Não precisa de dinheiro para se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, levo o meu canto puro e verdadeiro. Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Pedro Donizete, o seu canto não é uma melodia, mas sim uma consciência. E essa consciência em ser um bom cidadão é algo intrínseco seu, ou você aperfeiçoa após você fazer o teatro, após você ter uma consciência artística, a sua identidade artística? Olá, boa noite. Boa noite. Pedro, conforme eu Só tinha uma entrada, perguntado, uma pequena maravilhoso. entrada, Uma pequena, grandiosa entrada, né? Aquele bem modesto. verdade. O show não pode parar. Nunca. Mas vamos lá, doutor Palhaço e Pedro Donizete. O seu canto não é uma melodia, mas sim uma consciência. E essa consciência em ser um bom cidadão é algo intrínseco seu, ou você se afirmou com a sua inteireza no teatro? Porque o teatro ele serve para a gente se firmar. De lá sai apresentador, sai artista, sai designer, sai vários tipos de pessoa. Mas ele é fundamental como se fosse uma igreja para nos afirmar. Onde você conseguiu ter essa consciência que não é melodia, mas você canta como um canário do reino? Essa consciência, essa consciência social que você se refere, né? Isso. Ela veio com o teatro, especificamente no Rio de Janeiro, né? Onde a gente passa por várias etapas de formação, além da escola, claro. Teatro é prática. E com a prática e especificamente com mais força durante a pandemia, eu me vi como um ser social que tinha que ter algo importante a dizer para o ser humano, além do brilho que a nossa profissão exige, né? Até um certo vaidosismo, mas você tem que fazer parte, uma parte grandiosa da humanidade, que é o artista que tem algo a dizer, além das fronteiras dele mesmo. Pedro, mas é um momento assim, mas sendo bem mais taxativo com você. Qual foi o momento? Eu, por exemplo, foi quando eu comecei a ler alguns textos, né? Eu não sou muito fã de poesia, eu confesso abertamente que eu não sou uma pessoa que leio tantos poetas, que eu gosto de grandes poetas, eu gosto muito da Bruna Nem eu. Lombardi, gosto do Fernando Pessoa, eu gosto de entretenimento em geral. Mas quando eu comecei a ler muita poesia do Fernando Pessoa, do Rubem Braga, ler alguns textos assim, começou a ativar ainda mais junto com a minha espiritualidade. E você, qual foi o gap assim que você falou, opa, calma aí, então eu sou luz do mundo e eu tenho que semear essa palavra através da minha arte? Foi em 2014, quando eu representei o personagem Judas na Paixão de Cristo. E eu senti a necessidade de dar para esse Judas uma humanidade. Além do traidor, do vilão que é representado, eu senti essa necessidade. E consegui fazer isso. Foi aí que peraí, eu tenho alguma coisa que não vem de mim, que vem do alto. Porque eu acredito que todo dom venha do alto. E foi aí que eu tive esse start.
A partir daí a minha carreira mudou completamente. Outras águas, novos ares e cada vez mais consciente do meu papel na sociedade. Pedro, isso foi em 2014, você tinha começado no teatro em 91, inclusive no ano que eu nascia, né? Você já estava no Rio de Janeiro ali já fazendo teatro, né? Já estava se formando e tal, se aperfeiçoando. Foi um hiato bem grande para você despertar toda essa função social. Mas em algum momento você teve dúvida do seu talento? Por exemplo, nesse ato de você possuir essa consciência social, de levar a palavra, de semear a palavra através da sua arte, da sua autoexpressão, em algum momento você ficou em dúvida? Você se pega, eu acredito que hoje não, né? Senão você não teria a motivação que você tem. Mas nesse processo que foi no Rio de Janeiro, como é que foi para você? Você teve alguma dúvida de que você realmente era artista? Ou a partir desse momento de 2014 foi um divisor de águas? Não, aos 10 anos eu tive a certeza que eu era artista, porque na escola, né, me formando no primário, eu fui convidado por uma professora, Dona Benedita e Dona Castelina, para ser o Pedrito dos Três Porquinhos. E nos ensaios eu comecei a sentir aquilo. Eu falei, isso é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Claro que a minha mãe me disse, ai meu Deus, ele vai ser artista. Por quê? E, Porque o quê? mas O na artista que verdade, era mal visto na época, é isso? eu peguei uma época em que o artista era mal visto, ou ainda Era, é, né? Nas cidades pequenas, talvez não, em que ele era marginalizado, né? o que não é diferente de hoje, Entre mas era o que? Era porque a mulher tinha um bom caminho para ser prostituta, era associado a isso, né? E para o e homem o era homem homossexual ou maconheiro, sim. vagabundo. Então você tem que passar por todos esses processos. E em 91 eu fui ao Rio de Janeiro com a intenção de estudar teatro. Em 93 me formei, mas teve momentos muito difíceis, assim, porque você tem que ter uma profissão à parte para poder sobreviver. De arte não se vive se você não tiver um nome, um canudo, um padrinho, um bom sofá. Um bom. Ô, Pedro, Mas voltando a continuar falando nesse processo, assim, a gente não culpa a sua mãe, a gente não pode Não, culpar esse sistema, porque eles foram doutrinados, foram anos de construção mental, de matrix mental. Mas e como é que você tentou inserir a ideia nela? Porque você é canceriano, todo canceriano tem uma ligação muito forte com a mãe, né? Isso é fato. Todo canceriano tem um sim. elo, é uma coisa surreal com a mãe. Só como é que foi para você tentar desconstruir de uma cabeça de uma mulher que formou a sua consciência e a grande situação fica ali, né? O que mais pesa é porque quando o filho vem para honrar o pai, quando o filho vem para ensinar os pais e mostrar que, opa, calma aí, você sabe, me ensinou até um certo ponto, só que agora é eu que vou te ensinar, ou seja, ele tem que ter a humildade de também aprender. Como é que foi esse processo aí, Pedro? Aproveitando que ela era costureira, eu coloquei ela para fazer os meus figurinos. Eu come- eu comecei a fazer teatro de igreja, teatro escola, teatro na rua. Teve um grupo, o Grupo Mandrágora, aqui em Passa Quatro, famoso. Eu fui integrante. Então eu não parava. Ainda que tinha que bater na porta das escolas. Olha, a gente pode apresentar o nosso teatro no dia do diploma, entendeu? E nas igrejas eu sempre fui assim muito ativo. Gostava muito. Ainda gosto de fazer esse tipo de teatro, e ela foi se envolvendo, aos poucos aceitando, porque não só ela, é uma geração, né? Sim. É uma geração que vem antes da nossa que não estava preparado para nós. Pedro, e você, em algum momento após isso, você se afirmar artisticamente, uma cidade pequena, mineiro, porque o mineiro tem uma simplicidade, um jeitinho ali, mas como que você se estigmatizou com a sua profissão? Você ficou estigmatizado? A gente falou sobre o maconheiro, sobre a homossexualidade, mas tem algum outro estigma que você acha que você carregou ou carrega até hoje? Devo ter, devo ter. Eu não tenho pensado nisso. A gente vai deixando de pensar nas coisas, né? Que não nos afetam muito ou afetam demais. Mas o estigma de sobrevivência mesmo, eu acho, de ter que fazer outras coisas para poder manter sua arte, para poder investir no seu figurino, na sua maquiagem,
na sua trilha sonora, né? Naquilo que você precisa para expor o seu talento. Pedro, você falou do Rio de Janeiro, que você foi para lá onde foi eu também te conheci pessoalmente. Hoje você está no norte, no sertão de Minas, um lugar No lindo de sertão montanhas mineiro, lindas. E como é que foi esse retrocesso? Como é que foi esse caminho de volta? Como que está sendo isso para você nesse momento pandêmico, nesse momento que a gente já passou por outras situações, você já passou pelo auge do HIV, mas não era algo tão temerário quanto ao isolamento social, né? E como é que está sendo para você esse processo do ressignificado? o auge do HIV, inclusive, foi também um grande momento na minha vida, porque eu fui trabalhar diretamente com a prevenção Opa, no hospital, São Francisco de Assis, Hospital Escola do FRJ do Rio, onde eu deixei muitos amigos e fizemos um trabalho maravilhoso ali. Foi o primeiro centro de testagem para HIV. E ali eu tive assim um choque de realidade, mas também de autoestima, de prevenção, né? Eu, quando começou a pandemia, em março de 2020, mais ou menos, né? Eu me vi no Rio exposto, porque eu já tive problemas respiratórios e eu pensei, se eu ficar aqui, certamente vou morrer. Então, vamos para Minas Gerais. E aí foi difícil deixar os amigos. A rotina de filmagens, né? Eu estava sempre na Record, nas novelas bíblicas, ou em seriados, participaçõezinhas, figurações em filmes, né? Aquela rotina que a gente tinha, né? Eu deixei isso, fiz as malas e vim para Minas. No princípio eu fiquei na casa da minha mãe, depois eu comecei a sentir falta de um espaço para eu expor a minha arte, né? Por exemplo, acordar às 6 da manhã e me vestir de palhaço para fazer uma foto com o tema Covid. As pessoas não entendem muito isso, né? Ou gravar um vídeo e ficar o dia inteiro fora. Então, eu aluguei uma casa aqui no Sertão dos Almeidas, e bem humilde, por sinal, e foi um resgate para mim, está sendo, porque a minha avó morava numa casa assim, com toda a humildade, né, com toda a simplicidade. Foi mais ou menos isso. Há 1 ano e 2 meses, talvez 1 ano esteja fazendo que você me entrevistou. isso é verdade, faz agora em maio, inclusive. Acho que foi, se eu não me engano, foi no dia 5 ou 6 de maio. É porque eu acabei apagando a arte conceitual para a gente poder fazer uma nova gravação que vai ficar salva por conta do áudio. Gente, aproveitando essa oportunidade, o Pedro vem sobrevivendo do auxílio emergencial e de pinturas para complementar a renda. Por isso, além de contar a história dele aqui no momento de expressão, eu solicito a todos os meus seguidores e a todos os seguidores do Pedro para entrar e contribuir com o trabalho dele com qualquer valor, o valor que você sentir no coração, o valor que você pode, na conta dele, que é o Pix. Ele tem 53 anos de idade e só de carreira ele tem 30 anos. Ou seja, ele é o nosso artista do cotidiano que está presente, que a gente tem que incentivar. Entende? Porque grandes celebridades, grandes artistas que estão na Record, em linha de frente, ou estão ali, eles tiveram uma estrutura para estar preparado nesse momento de pandemia. O Pedro não. O Pedro, como ele falou, ele fazia figuração. O Pedro, como ele Como falou, tanto, ficava ali do lado de extremos de pessoas que, até do próprio Flávio Galvão, que eu entrevistei aqui, que tem uma outra classe social. Então, por isso, exatamente, grande Flávio. pois é, maravilhoso. Por isso, eu queria contribuir, eu queria que todos contribuíssem. Eu vou colocar aqui o Pix, vou falar pausadamente 2 vezes, eu queria muito que vocês anotassem para vocês contribuir, tá bom? O Pix do Pedro é Beleza. o 081 228 828 97. Repetindo, é super fácil. 081 228 828 97. Vou repetir mais uma vez para não ter erro. 081 228 882. Opa! Vou repetir. 081 228 828 97. Esse é o Pix do Pedro e qualquer valor, eu repito, gente, vai estar sendo de grande incentivo para ele estar continuando aí. É uma pessoa que na arte dele, você entrando agora no Instagram dele, clicando aí no perfil dele, você vai ver o tanto que as mensagens dele é de consciência. O que a maioria dos nossos artistas deveriam fazer e não ir para suas
baladas, suas festas clandestinas. Muito pelo contrário. Ele cria texto, ele cria uma arte, ele se maquia todos os dias, ele acorda 5, 6 horas da manhã. Eu, quando eu dividi essa casa dos artistas que eu dividi com ele na época no Rio de Janeiro, que a gente ficou um mês morando junto, eu vi ele acordando 5, 6 horas da manhã para poder produzir conteúdo. E não é diferente, ele continua produzindo até hoje. Então, solicito a todos, tá bom? Pedro, vamos continuar aqui? Vamos. Ou você acha que, falando sobre esses percalços, que não é vergonha nenhuma, porque todo mundo está no mesmo barco, viu, Pedro? Todo mundo está no mesmo barco. Eu também passo minhas necessidades, todo mundo tem as suas privações, está tendo agora. Claro, em grandes escalonamentos, né? Em um maior e outro menor grau. Mas, em geral, você acha que todo artista passa por isso? Ou você acha que, por exemplo, esse caso acontece só os que estão à margem? Eu acredito que nem todos os artistas passem por isso, mas os verdadeiros. Como se fosse uma prova de fogo, entendeu? Uma prova para você. É como trabalhar o ferro, né? O ouro. Você tem que passar pelo fogo. Momentos muito difíceis. Se você consegue ali manter o mínimo de dignidade para continuar sendo artista nesse país, então você é um verdadeiro artista. Porque eu me lembro que eu acordava cedo e não apenas produzia, mas eu fazia faxina, lembra? Era, Era a forma de eu pagar o aluguel daquela casa. sim. E isso, aliás, e você trouxe a harmonia, né? Porque mesmo com toda a limpeza, não existe harmonia naquele local. Você trouxe a harmonia através da cozinha, lembra? Era. Tentava Então, fazer meus pão. são pequenas provas que a gente passa, né, no dia a dia. Talvez a gente até nem perceba que está passando. Mas o verdadeiro artista supera. E isso é muito Agora, verdade, isso que você está falando. Desculpa, você ia falar, ia concluir? é, os que são pseudo-artistas, que já nascem ricos ou que é filho de artista e tal, eles não vão passar por isso. Tanto que você não vê diferença alguma nos personagens de um ator de uma Pro novela outro. para outra. É verdade. E eu posso, bom, você, não sei se você pode falar ou não, eu posso falar abertamente aqui. O mesmo personagem, a Marina Rui Barbosa faz 100 personagens no mesmo. Ela só repete, só troca figurino. Pedro, você falou aí de uma coisa muito pertinente, que é essa vida do artista, e eu concordo plenamente com você. Eu, quando assumi minha identidade artística, já saí do meio do varejo, no qual eu ganhava super bem, veio a pandemia e já deu logo esse baque para firmar mesmo. Tipo, você é isso mesmo? Então vamos lá. Você é E se verdadeiramente firmou. isso? O segura. É, mas você tem alguma, o que você olha para trás dentro da sua arte e que em algum momento, porque tem um pouco de ego, todos nós artistas tem um pouco do ego, o ego faz parte ainda da nossa configuração, até Cristo voltar e tirar isso da nossa consciência, mas o ego é o grande diabo do artista. E o que muitas vezes ele acaba deturpando a arte do artista, né, a autoexpressão dele. O que que foi arte, o que você se expressou e que não foi necessariamente uma arte, não teve uma mensagem e teve muito ego. Você olha para trás e você consegue identificar alguma coisa assim que você pode falar? Consigo. O quê? É, nos anos 90 ainda prevalecia no Rio o tipo de comédia besteirol. Uhum, É um tipo de comédia que não acrescenta nada além de fazer você rir. Ali eu tinha meu ego, sabe? uhum. Aquele prazer de ser aplaudido, de ser visto, de receber bem por aquilo, no teatro, casa cheia ou não. Ali eu tinha um ego, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro eu estava tão vazio. Que Mas, personagem era aquele? Não acrescentava. Nem mas aí para veio a mim, culpa? não vinha uma culpa, mas vinha vazio. E aos poucos eu fui entendendo que o meu ego era o meu maior adversário. E como você fez para equilibrar esse ego? Porque o ego também, ele serve também para a gente firmar como pessoa, a nossa personalidade, por exemplo. Você é uma pessoa que sabe conscientemente que você é uma pessoa muito inteligente, muito sagaz. Você sabe disso, que isso é da sua inteireza. Mas e quando você, como que você faz para equilibrar isso artisticamente? Quando eu falo artisticamente, eu falo como consciência humana, como um bom indivíduo, que Antônio Filho sempre falava, que você tem que caminhar para ser um bom indivíduo. Como é que você faz para equilibrar esse ego? Oração. Mas a oração de sentar, rezar lá ou uma oração em Não, si? oração para
para você pede para Deus tirar de você todas essas coisas que te impedem de se firmar, de crescer espiritualmente, e se desprender bastante desse mundo que cerca a gente, que é o mundo material, né? Que é o mundo que a gente vê, e de olhar para o próximo assim, como se fosse você, o próximo fosse você. O amor ao próximo, tão pregado hoje em dia, tão pouco vivido, foi aí que eu comecei a transformação. Primeiro eu pedi para Deus isso, e Ele com certeza me ouviu. E agora eu consigo transparecer isso nas minhas atividades, né? É verdade. E por falar em servir ao próximo, eu torno a falar com o pessoal que está assistindo a gente aí. Tem 111 pessoas assistindo a gente. E, gente, o Pedro ele vem sobrevivendo de auxílio emergencial, esse grande auxílio emergencial, para não dizer o contrário, porque Ah, 150 reais não dá maravilha. para nada. E de pinturas para complementar a renda, porque ele, como ator da artista, ele não possui só uma autoexpressão, ele possui várias. Ele é um pintor e pinta super bem. Por isso, além de contar a história do Pedro aqui em entrevista, eu solicito a todos contribuírem com qualquer valor que você tiver no seu coração, com qualquer valor que você tiver para você poder contribuir. O Pix do Pedro é o 081 228 828 97. Repetindo, 081 228 828 97. Pedro, você viveu uma parte do. A gente comentando sobre o HIV que você viveu, que você ficou ainda de linha de frente ali. O que foi mais temerário para você? Você viver o isolamento ou você ter o isolamento do seu prazer? O isolamento hoje de você conviver com pessoas ou o isolamento do seu prazer? Porque você estava muito bruto, né? Em 91 você estava o quê? Com uns 25, 24? Né? Mais ou menos. Isso. E aí você, como é que. No auge, canceriano, lindo. Você era lindo. Eu vi suas fotos, você me mostrou. Lindo de viver. Exatamente. Lindo, corpo dos Dizzy Croquettes. Aquela coisa de bailarino maravilhoso. Como é que foi viver isso? Claro, você tinha uma consciência de responsabilidade, mas o que foi mais doído hoje? Esse isolamento ou o prazer? Nenhum nem outro. Foi a perda dos amigos próximos. O HIV levou muita gente, né? Mas se foi, no Muitos caso, amigos. você teve mais perca no HIV ou agora no Covid, ô Pedro? Elas se equivalem, Entendi. mas o HIV era uma coisa assim, é, presente, né? Você pude cuidar de amigos. Uhum. É aquela coisa de todo dia visitar, todo dia levar remédio. O Covid tem isso, né? Não tem. Você nem vê. O pior, eu não sei o que é pior também, porque o HIV, eu acho que na vaidade da pessoa, né, ele desconfigurava muito a pessoa, né? A parte física da pessoa, né? Sim, Foram e ali raras as também, exceções que não aconteciam isso, que nem foi o caso do irmão da Adriane Galisteu, que não teve nenhum tipo de aspecto físico, simplesmente morreu. É, exato, Pedro, mas você. era difícil essa realidade, sabe? Uhum. E então ali também Deus trabalhou muito a minha humildade ali. Tirou a vaidade de mim, sabe? Vendo o fim de uma pessoa que poderia ser eu. E como é que era se relacionar? Não se relacionava? Como é que era isso? Porque o HIV não era. Porque a camisinha não era tão popular, né, Pedro? A camisinha não era popular dentro Não era popular, ela se popularizou o quê? De 95 para cá, ela sempre existiu, mas ela se popularizou, assim. O brasileiro, então, que não Era, tem cultura, não tem essa educação né, de saúde e tal. Como é que era se relacionar nessa época? era com prevenção, com a camisinha. Aprendendo, entendeu? A usar aquilo. E até hoje ela não é como ela só aparece na mídia na época do carnaval. Que Sim, absurdo. que absurdo, Não né? existe, não existe campanhas, não existe publicidade nesse país. Não é verdade? A não ser Então quando foi for os assim. interesses. É, agora, e em convencer os amigos a usarem, eu lembro que o meu trabalho era de recrutamento, então eu ia para as boates gays de 10 às 3 da manhã, de quinta a domingo, recrutando gays ou bissexuais para fazer o teste, sabe? Para Uhum. saber se tinha HIV ou não. Era difícil convencer a pessoa, mas isso eu usava o dom de ator, né, para convencer.
E a Muito. beleza, né, Pedro? Você era lindo, lindo, lindo. Você ainda é muito bonito, mas você era um broto, né? Eu vi as Eu fotos, você me gostava mostrou. muito de dançar, gostava muito de dançar na noite, então já foi unir o útil ao agradável, né? E fiz grandes amigos. Também perdi grandes amigos, mas foi um trabalho assim digno, muito lindo Pedro, nessa época. para não ficar tão pesada a nossa entrevista, porque canceriano para canceriano é só assunto pesado, né? Só assunto reflexivo, né? Canceriano Lá quando do conversa fundo, né? é Lá lá do do fundo. fundo. E eu já gosto de uma profundeza dessas coisas. A gente falou do início da sua consciência e você participa de várias campanhas que todo artista deveria passar. A campanha que você abraçou agora é a campanha do agasalho, né? Inverno sem Inverno sem frio. frio. Como é que é esse projeto? Conta aí, que tá sendo lindo. Eu vejo todo dia você postando, eu tô achando super bacana, mas eu queria saber um pouco mais e as pessoas conhecerem. Essa ideia foi criada. Aliás, todo esse trabalho é idealizado pelo Ailton Mendes, um amigo Uhum, que mora aqui na minha cidade. É uma cidade muito uhum. fria, na Serra da Mantiqueira, no eixo Rio-São Paulo. Na rota do crime, né? Vamos dizer assim. Então a ideia foi dele e eu criei um vídeo. Eu tive a ideia de fazer o papel de um mendigo. A esposa dele faz um anjo que cuida do mendigo, né? Que doa um cobertor e uma máscara. E aí conseguimos, através dos colaboradores da cidade, 20 pontos de arrecadação pelos bairros, né? Inclusive, nesse fim de semana já tem os primeiros resultados. A gente vai para 2 bairros carentes, distribuir para as pessoas através de um varal solidário. Eu acho que essa é a função do artista, né? É É, promover esse intercâmbio, essa solidariedade, vamos dizer assim, palavra tão rara, tão falada hoje em dia, mas tão pouco Comerci... praticada, né? Tão pouco e comercialmente praticada, né? Pedro, na lente da verdade aqui agora, você é um cara que acha que, como uma formação de uma formação antiga de consciência, você é um cara que acha que nessas novas escolas, novas e já tão antigas, porque já se perpetuaram, que é o caso da escola do Wolf Maia, que chega lá alunos de Porsche, que a gente sabe que são tipo a nata da nata da nata da sociedade, porque o curso é muito caro, só para você estudar lá é R$ 1.200. Eu queria saber, você acha que eles estão inserindo essa consciência? Eu perguntei para a Nívia Maria, ela deu uma declinada, eu acho que talvez por ser amiga, por trabalhar com ele na Globo. E você? Como eu e você, a gente não deve nada para ninguém, nem para a Globo, nem para nada. Então vamos lá, o que você acha? Você acha que ele forma esses atores dessa nova geração, eles têm uma consciência de classe? Nenhuma, Nenhuma, Pedro. nenhuma, nenhuma consciência, a não ser da própria classe, da disputa pelo próximo papel, Do ego. do ego, quero ser Big Brother, sabe? Essas coisas, infelizmente, que a gente é obrigado a conviver. É, Certamente não vem da Grécia Antiga, os vem dos deuses, nossos os tempos deuses não. consumistas, vem dos nossos tempos consumistas atuais. Esse tipo de. Eu odeio a palavra workshop, odeio. Sério, Pedro, mas você Ali não não acha se que forma ali não nada, consegue inserir alguma coisa? Eu fui muito convidado pouca para. coisa, Eu... superficial. Mas, Pedro, vamos lá. Eu fui convidado para dar um workshop para CUFA. E aí a gente está estudando, elaborando o projeto para poder fazer um workshop ali dentro do que a gente pode fazer. Claro, não nessa época de pandemia, porque não tem como ter o isolamento, né, necessário. A gente tem que ter os tem que ter uma medida de protetiva, mas vamos lá. Você você não acha que um workshop ele consegue plantar? Porque na verdade a gente só é o semeador. Quem cultiva a planta é o próprio Cristo da pessoa, é Deus, de alguma forma ele vai semeando e fazendo a planta crescer. Você não acha que naquelas 4 horas, 5 horas de pessoas conversando e tentando inserir uma ideia, você não acha que se um pastor numa igreja ele manipula num domingo tão grande, formata a cabeça de uma pessoa, o que dirá num workshop que é tão despretensioso? Depende do semeador, Bruno. Você é um semeador de qualidade, eu te conheço. Muito obrigado, você Agora, também. tem, tem semeadores que tem um crachá da emissora e acabou. Uhum. Deu o tempo dele, ele não quer saber se o ator produziu, se ele atingiu o personagem ou não. No entanto, você vê essa grande leva de produtos de workshops, nem todos, que não tem subtexto algum.
É meramente um rosto e uma voz, um corpo, né? Nas Uhum. nossas telenovelas tão vazias dos dias atuais. Pedro, Claro você que, claro sabe, que existem atores e atores, né? O ator não pode ficar só preso só naquilo que ele aprendeu no workshop. Existe a prática. Você não tem que esperar a oportunidade, você tem que criá-las para você. Pedro, você falou do BBB que é uma tônica do momento, os realities estão cada dia mais agressivos, né? Hoje termina um porque é o maior faturamento das emissoras. Quando a gente vê o caso dessa moça Juliette, que agora é uma pessoa que está ali, muitas, todo o Brasil é o mito, né? O novo mito. Saiu Namoradinha do Brasil. Me perdoe a namoradinha, Regina Duarte. coitada da Regina Duarte. Hoje a Regina Duarte é odiada do Brasil. Como você vê como um artista que passa por tantos percalços, por tantos perrengues, por tanta situação, e você vê hoje essa menina faturando milhões, porque agora os contratos dela são milionários. A Globo está insistindo e ela não quer fechar com a Globo porque ela não quer se formatar, não quer entrar dentro da caixinha global. E como é que você vê? Dói um pouco assim? Te desmotiva? Desmotiva não. Me motiva cada vez mais de lutar contra isso. Eu acho um absurdo reality. Tudo que é investido nesses realities, ou que é ganho, eu acho que poderia ser revertido para ajudar tantas pessoas que vivem na rua. Não na minha cidade, que não temos casos, talvez um ou outro isolado, mas nas grandes cidades. Eu sei o que é isso, já morei na rua, já passei necessidades, já tive que ter 3 trabalhos para sobreviver. É difícil você ver alguém ser exaltado por nada, porque venceu um reality chatíssimo que as pessoas insistem em assistir. É incompreensível. É incompreensível isso. Não Quando tem aqui no nosso país, não tem aquela cultura, aquele ato bonito de um grande artista contribuir muito com as entidades carentes, com outros tipos de instituições que valorizam o ser humano. Aqui não se vê isso, infelizmente. E quando você fala que te motiva ainda mais para uma pessoa que você confessou aqui agora no momento de expressão que morou na rua, o que foi mais. Foi na época do Rio de Janeiro, Pedro? Foi um tempo depois, E o um que que tempo, você trouxe daí? pouco Qual foi a tempo. maior lição ali? Você já tinha uma consciência humanitária, né? Mas assim, o que que passou mais ainda para você? O que que alterou nas suas configurações de consciência de classe? Porque não só no Rio de Janeiro, São Paulo tá assim, eu tô vindo de São Paulo agora, já tem alguns meses, tá todas as praças perto das igrejas, rodeada de mendigos, rodeada de pessoas que não têm mais como pagar o seu aluguel e estão morando na rua, mas tá lotado mesmo, assim. E teve uma crescente muito grande. E a gente vê aqueles grandes prédios, grandes igrejas fechadas, esse templo tijolo sendo alimentado por pessoas, né, sendo essas instituições religiosas, por mais que fazem seu papel social, mas em vez de colocar para dentro, né, para abraçar para proteger do frio, a gente não vê. O que que você tirou mais de lição desse tempo, dessa consciência, de vendo toda essa desigualdade que não mudou, muito pelo contrário, eu acredito que nesse mundo comercial só se agravou. Eu tirei o instinto de sobrevivência. Porque você, porque você não dorme. Você não dorme numa praça. Você está o Aham. tempo todo ligado. Pode acontecer alguma coisa, né? Uma violência, um assalto, sei lá o quê. Então você começa a saber onde você pode tomar aquele cafezinho no mercado de manhã, no supermercado. Você vai começar a perceber onde você pode conseguir alimento, sopa, roupa, e você tem que manter a sua dignidade. Ninguém vai te ouvir se você chegar violento, agressivo. Então comecei a botar a minha doçura para fora, entendeu? E muito banho de chuveiro em praia para me manter limpo. E teve uma fase também, nessa fase, que eu comecei a catar latinhas. E aí a arte foi ficando de lado, mas por outro lado,
Eu fazia laboratório de tudo que eu vivia. Daquele senhor Ah, bacana que passava e não me olhava, daquele genial. outro, daquele mendigo que vinha e conversava, daquele drogado que falava coisas que não tinha nada a ver, daquela prostituta que me cantava, sabe? Aham. Comecei a tirar, extrair para mim aqueles personagens, a essência deles. Mas foi rápido, foi pouco tempo. Logo eu comecei a reencontrar amigos, né? E ir para casa desses amigos, oferecer meu trabalho, porque eu sou ótimo na faxina. E Excelente. aí fui me levantando, de repente já estava lá, né, no chalé, convivendo com outros artistas e gravando, tocando a vida. Mas foi uma grande experiência, se não a mais rica, a experiência de rua. E por falar em experiência de vida e contribuir com o seu ministério, Pedro, eu vou reforçar aqui com as pessoas. Gente, o Pix do Pedro é o 081 228 82897. Contribua com a arte. Mais de 30 anos dedicados à arte num país que não fomenta a cultura, que está pouco se lixando para os seus artistas. É o nosso papel social. Não sendo Gustavo Lima com suas doações homéricas, que realmente tem uma consciência, mas sim sendo ali no seu dia a dia. Tem 10 reais? Você tem 50 reais? 100? Pronto, doe. Repetindo, 081 228 82897. Pedro, para a gente finalizar com chave de ouro Já essa delícia que é estar com você, você diante do Criador, o que que você diria? muito obrigado por estar vivo, por estar podendo fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito, mesmo sem o respaldo, assim, como diz, um respaldo governamental ou municipal, né? Uma lei que nos ampare. Houve a lei Aldir Blanc, claro, mas é uma coisa pontual, não é uma coisa, né? Para todo mês, para todo dia. Eu agradeço muito a Deus e em pessoas que têm acreditado no meu trabalho, como você. Fico muito feliz pelo seu canal ter dado certo. Momento de expressão. Muito a minha cara, E né? eu Pedro, fiz um mas poema para você, tá? ah, que delícia! Mas, Pedro, deixa eu só aproveitando esse ensejo que você colocou. Você então foi contemplado pela Lei Aldir Blanc? Fui, acho que foi em fevereiro, e eu recontei a história do Pequenino Príncipe. O título é Pequeno Príncipe, eu recontei como Pequenino. Só que tinha que ser feito através de vídeo, né? Então eu fiz Assim. um vídeo de 20 minutos como aviador e criei um boneco para o Pequeno Príncipe, para a Raposa e fiz todos os outros personagens dos outros planetas. E deixei assim arquivado para que quando voltem as aulas presenciais, de uma vez por todas, sem essa coisa híbrida, que é muito chata. Maligna, né? Híbrido pra mim é maligno. Quando fica esse lance de híbrido. É uma masturbação sem fim, né? Coisa chata. Coisa chata isso, né? Vai, não vai, vem, não vai. Ah, meu Deus. Então eu tenho o Pequenino Príncipe para poder levar para as escolas. E é nesse trabalho que eu incentivo as crianças a participarem também do espetáculo, né? Como, por exemplo, você citou o que eu estou escrevendo, né? Sim, Medindo aí a força das pessoas. Na verdade, seria Chapeuzinho Vermelho nos tempos modernos, né? Ela é precavida. prevenida. Então, Prevenida. ela já sai de casa para ver a vovó pronta, com máscara, com tudo que ela tem direito, leva álcool gel para a vovozinha dela, Aham. e no meio do caminho, a vovozinha dela também já está esperando, a vovozinha também já está consciente que estamos no tempo difíceis, entendeu? Ela já Entendi. está esperando. Só que no meio do caminho, ela encontra o lobo mau. O lobo mau não quis saber de usar máscara. O lobo mau foi para uma festa de lobos e se contaminou. E Chapeuzinho vê aquilo, fica apavorada, pede para a vovó, vamos ligar para o doutor Covildo. Covido. Doutor Covildo,
Dr. Covil aparece em cena e cuida do lobo, né? Ele cuida do lobo, o lobo se recupera, manda Sim, flores para a vovozinha. E a moral da história é fazer o bem sem olhar a quem, né? Não amar apenas os nossos amigos, mas também os nossos inimigos, é, senão não vai estar adiantando de nada. de nada. E esse teatro, quando eu conto, é a primeira parte. A segunda parte, as crianças fazem os personagens. Então você Uhum, está jogando ali a semente do teatro, despertando talentos, né? Mesmo que a pessoa não seja artista, ela vai ser melhor de alguma forma. com certeza. Eu acredito que todos nós somos artistas, né, Pedro? Prova disso que esse é o meu programa de incentivo à cultura, porque na verdade nesse encontro aqui de um artista com o outro entre eu e você, naturalmente alguém vai ativar a sua consciência artística de algum modo, de algum modo. Não que ela precise abandonar a carreira dela, o trabalho, a graduação que ela já fez, que ficou anos investindo, mas que ela vai poder aliviar a vida, né? Porque é tão pesado você ficar tão robô, tão massa de manobra, né? Pedro, foi uma delícia conversar com você. Eu queria repetir mais uma vez para as pessoas, porque as pessoas vão estar contribuindo com o seu ministério, que é a arte. Eu me sinto muito honrado você me dar essa oportunidade para a gente poder propagar aqui. E com certeza vai ficar aqui salvo no Spotify, no canal do YouTube, e as pessoas vão ver e vão contribuir. Gente, o Pix do Pedro é o 081 228 82897. 081 228 82897. Pedro, alguma coisa para dizer? Sim, em julho eu vou estar, talvez presencialmente, num teatro, Festival Gospel de Jacareí. Todo ano Oh, eles fazem, esse é o quarto ano que eu participo, sou sempre convidado, e é uma honra poder participar. Eu vou estar levando a vida de Jó no passado e nos dias atuais. É um desafio que vem pela frente. Eu gostaria de Pedro. deixar um poema para você, Bruno. Ai, meu Deus, muito Tá me ouvindo obrigado bem? por... Perfeitamente. Tá Olha ouvindo que bem? honra, Alô? perfeitamente. Perfeitamente. O poema chama-se Momento. A vida é um instante de um todo, como a felicidade dividida que nunca chega ao topo. Vive-se um tempo de vida em partes ou fração, e tudo, bem ou mal, eficaz ou não, é válido, mas será sempre um raro momento de expressão. Ah! Para você. Que lindo! Olha, gente, fechou agora as 60 entrevistas gravadas no podcast e no canal do YouTube. O Pedro, ele foi a primeira pessoa que foi a entrevista gravada, só que o meu áudio tava péssimo, só a voz dele saía e tava com delay na hora que eu salvava. Então, para configurar e para pincelar e para fechar num Saturno retrógrado que entrou com Mercúrio retrógrado agora, nada para fazer uma correção melhor do que isso da comunicação, pegando o primeiro convidado, agora nesse número fechado, esse número 60, que é o Pedro. Pedro, muito obrigado e muito sucesso na carreira, viu? Eu te agradeço, meu querido, que Deus o abençoe cada vez mais. Amo o seu programa, amo você. Te amo, Pedro. Um beijo, canceriano. Um beijo, gente. Muito obrigado. Contribui Beijo com o lindo. Pedro, viu? Beijo, Muito gente. obrigado a todos.